A mulher nem sequer conseguiu ver o rosto do homem com clareza. Contudo, teve um encontro íntimo com ele no dia seguinte. Ela nem sabia como voltara para o seu quarto. Ela, que sempre desejara tornar-se freira, estava agora repleta de arrependimento. Embora não conseguisse recordar quem ele era, a sensação da noite anterior não fora má. Além disso, a marca na nuca acalmara, a sensação de alívio era quase inebriante. Acontece que, há 20 dias, a família real realizou um torneio de caça. A princesa abandonada não estava bem protegida. Quando ela acordou novamente, já estava deitada no altar de um grupo de magos das trevas. O deus demônio, Asmodeus, lançara sobre ela uma maldição de luxúria. E, desde então, ela tornara-se incontrolável. Llewellyn fora outrora a mais nobre princesa do império. Após sua mãe, a antiga rainha consorte, ter sido executada, o mundo dela mudou completamente porque sua mãe tentara assassinar o atual imperador com uma maldição. Ela tornou-se a princesa abandonada do Império Brissan. Na verdade, após tantos anos, ela acostumara-se aos olhares de desprezo que a haviam transformado completamente. Mas, neste momento, mesmo segurando uma pedra de resfriamento, seu corpo ardia como se tivesse engolido uma bola de fogo. Sem saber por quanto tempo mais conseguiria resistir, ela cambaleou até seu irmão, o imperador. O imperador estava preocupado. Se não se sente bem, pode voltar e descansar. Mas ela recusou a gentileza do irmão com um sorriso, pois sua madrasta, a atual rainha viúva Pamela, também estava presente. Era muito provável que Pamela fosse a responsável pelo estado atual de Llewellyn. Diante de todos, ela nem sequer se deu ao trabalho de fingir. Suas palavras destilavam repugnância por Llewellyn. Não é hoje um dia para celebrar o retorno do duque. Berserk, ouvindo isso, o rosto de Llewellyn escureceu, seus olhos arregalados em descrença. Vendo a expressão chocada de Llewellyn, Pamela satisfez-se. Princesa, Vossa Alteza também dará as boas-vindas ao retorno do Duque Berserk. Não é mesmo? Não guardaria ainda rancores imaturos contra ele? Apenas porque ele condenou sua mãe por seus erros, não é? A princesa caída foi impiedosamente pisoteada pela rainha viúva. Aos olhos do mundo, isso era normal. Afinal, a princesa era apenas sua enteada. Além disso, Sua Majestade Bastian não tinha herdeiros, o que significava que a princesa era elegível para herdar o trono. O que aconteceu com sua mãe era uma grande fonte de dor para Llewellyn. Llewellyn baixou a cabeça e sinalizou que não se oporia. Ela teve de ceder, pois essa mulher só queria vê-la desesperar. Se ela fugisse agora, sua madrasta certamente encontraria meios de continuar a atormentá-la. Quando a música começou, o Duque Elmondit Berserk chegou, a multidão irrompeu em aplausos, oferecendo louvores e brindando ao Duque, o herói que salvara a nação. As bestas mágicas, invocadas pelos magos das trevas, eram excepcionalmente poderosas. Ninguém conseguira derrotá-las antes, mas este jovem Duque tivera sucesso. Ele não só aniquilou completamente o reduto dos magos das trevas, como também recuperou a espada sagrada perdida. Mas então, uma voz diferente surgiu da multidão. O que há de tão grandioso nele? Nosso comandante Tristan é muito mais impressionante. O Duque Berserk moveu-se pela multidão, ajoelhou-se diante do trono, e ao erguer o olhar, seu olhar fixou-se em Llewellyn. Ele a encarou até que o rosto dela ficasse escarlate. Devido à maldição, ela estava de fato reagindo a ele. Ela não conseguiu evitar, senão apertar ainda mais a pedra fria em sua mão. Em tal estado deplorável, ela não aguentaria muito mais. Por ter prestado um grande serviço, o imperador em pessoa desceu para ajudá-lo a levantar, mas Llewellyn achou a cena apenas repugnante. O duque inclinou a cabeça e demonstrou preocupação com a saúde dela. A pálpebra de Llewellyn tremeu. Mais de 3 vezes em fúria, como ele ousa? Então ela se levantou abruptamente e caminhou até o homem, dizendo sarcasticamente, com um sorriso que não alcançava seus olhos: jamais pensei que o duque se preocupasse mais com o meu bem-estar do que minha própria mãe. Ao ouvir isso, Berserk a encarou, sem dizer uma palavra, mas outros começaram a criticar Llewellyn.
A princesa deve ter mencionado a mãe de propósito. Agora mesmo, Vossa Alteza. A princesa não mudou nada, nem mesmo parabenizar o herói que salvou a nação. E, em vez disso, Pamela irrompeu em gargalhadas. Você nem sequer reconhece os erros que sua própria mãe cometeu. As acusações da multidão a deixaram paralisada. Elmondite Berserk, um herói, não me faça rir. A família Berserk foi, outrora, a mais leal apoiadora da família de sua mãe. E também a família que instantaneamente traiu a mãe dela, incriminando-a como uma criminosa. Como se jamais tivessem apoiado a mãe dela, eles a enviaram pessoalmente para a guilhotina. Naquele dia, Llewellyn observou com os próprios olhos a morte de sua mãe diante dela, e até mesmo seu irmão mais novo foi levado. Todos a ridicularizavam e desprezavam por ser a princesa abandonada. Depois disso, sua vida no palácio foi pior do que a de um inseto. Como Llewellyn poderia de alguma forma ver tal pessoa como um herói? Enquanto estava absorta em pensamentos, ela cambaleou e uma onda de calor a invadiu. Olhando para a pedra fria em sua mão, a luz ao redor dela havia começado a diminuir. Ela tinha que sair dali rapidamente. Llewellyn fugiu do grande salão, o corpo tornando-se cada vez mais incontrolável. A marca na nuca dela brilhava com uma luz escarlate. Ela desabou fracamente no chão, ofegando. Se alguém a encontrasse neste estado, seria extremamente perigoso. Enquanto ela ponderava, a voz de um homem a chamou. Ela rezou em seu coração para que o homem não se aproximasse, mas, de alguma forma, o homem já havia aparecido silenciosamente atrás dela. Vossa Alteza, o que há de errado? Ela se virou, agarrou a mão do homem e jogou-se em seus braços. O homem a sacudiu, tentando fazê-la recobrar os sentidos, mas foi empurrado por ela sem desculpas. Eu senti tanto a sua falta. Antes mesmo que as palavras saíssem de sua boca, suas mãos começaram a vagar. Suas investidas fizeram o coração do homem disparar. Ela nem sequer havia visto o rosto do homem claramente. E, naquele momento, havia apenas uma coisa que ela queria fazer. Nesse exato momento, a maldição do Deus Demônio ecoou em seus ouvidos. Ó mulher pobre, que nada conhece do amor, deixe-me ensinar o que é o amor. Pelo resto de sua vida, você será aprisionada pelo desejo, seduzindo homens, ou beleza que desconhece as alegrias do amor. Eu lhe concederei a misericórdia da sedução, e você sentirá a bem-aventurança do prazer. O homem pressionou a cabeça dela com firmeza. Não se arrependerá disso. Llewellyn estava, de fato, sob uma maldição, precisando de intimidade física com um homem para encontrar alívio. Na noite passada, sua condição havia piorado subitamente, então ela agarrou um transeunte qualquer para aliviar seus sintomas. O mais absurdo era que ela não conseguia recordar o rosto do homem de forma alguma. Como a princesa renegada, ela já era desprezada. Se aquele homem espalhasse a notícia sobre o ocorrido, sua situação se tornaria ainda mais precária. Embora o homem tivesse prometido guardar segredo na noite passada, não se pode confiar nas palavras dos homens. Ela não podia simplesmente confiar na palavra dele e ficar inerte. Então, ela convocou a criada que estava de serviço na noite passada e fez-lhe uma série de perguntas. Ao saber que fora o cavaleiro Jayard, quem a trouxera de volta pessoalmente, seus olhos arregalaram-se. Tristan Jayard era o primeiro cavaleiro do Império e também o comandante dos Cavaleiros Vermelhos, a elite do reino. Um cavaleiro de renome e nobreza, a criada relatou veridicamente. Ele disse que Vossa Alteza desmaiara no pátio e pediu-me para não chamar o médico real, nem causar alvoroço. O coração de Llewellyn batia com ansiedade. Poderia o homem da noite passada ter sido Tristan? Sua intuição dizia-lhe que ele não era do tipo a fazer algo assim, mas, dada a situação atual, só poderia ser ele. Preciso confirmar isso o mais rápido possível. Então ela convocou Tristan, que ainda estava de serviço. Tristan rapidamente percebeu algo estranho. Os cavaleiros, que deveriam estar guardando a família real, não estavam em lugar nenhum. Comparado aos opulentos palácios de outros membros da realeza, este lugar era desolado e frio. Lá dentro, Llewellyn esperava havia muito tempo. Sente-se, cavaleiro Jayard, ouvi dizer que, quando desmaiei na noite passada, foi Vossa Excelência quem me trouxe de volta.
Após receber uma resposta afirmativa, Tristan, por sua vez, expressou preocupação pela saúde de Vossa Alteza. Vossa Alteza assustou-se e eu não revelei o assunto, que Vossa Alteza me pediu para manter confidencial. Ao ouvir isso, ela ficou ainda mais certa de que Tristan era o homem daquela noite. Mas sua ignorância fingida irritou Llewellyn. Sua súbita hostilidade atordoou Tristan. Por um momento, ele pensou que a princesa não confiava nele. Tristan solenemente assegurou-lhe: "Por favor, não se preocupe, Vossa Alteza. Eu sou um cavaleiro, e um cavaleiro é a espada da família real, ligado por um juramento de sangue para servir. Uma espada não fala." Llewellyn soltou uma risada fria. Pode não falar, mas faz outras coisas. Llewellyn já havia humilhado Tristan antes. Ela estava convencida de que ele havia feito essa coisa desprezível para obter vantagem sobre ela. Vossa Alteza não me humilhou. Concedeu-me uma graça, mas a sinceridade de Tristan foi recebida com a fúria avassaladora da princesa. Dormir comigo foi uma graça. Você deveria ter recusado, em vez de simplesmente aceitar quando lhe foi oferecido. Você é indigno de ser um cavaleiro. A quantidade de informação era demais para Tristan processar de uma vez. Embora Llewellyn estivesse numa posição difícil, ser humilhada assim por um mero comandante de cavaleiros era exasperante. Vendo que Tristan permaneceu em silêncio, Llewellyn lembrou-lhe de guardar o segredo e virou-se para sair. Como se ainda estivesse inquieta, ela parou e acrescentou: "Acabou de dizer que é a espada da família real. Se uma espada esquecer seu lugar e pensar que é uma pessoa, ela poderá ser lançada numa fornalha em chamas." Assim que a princesa estava prestes a desaparecer de vista, Tristan finalmente falou: "Vossa Alteza, não compreendo bem o que quer dizer com dormir consigo." Ao ouvir isso, o coração de Llewellyn deu um salto no peito. Ela se virou bruscamente e fulminou Tristan com o olhar. Se não foi ele, então, quem foi? Llewellyn compareceu ao banquete, mas sua mente estava noutros lugares. Seus olhos estavam vazios, como se tivesse perdido a vontade de viver. Seu irmão, que cresceu com ela, rapidamente percebeu que algo estava errado. Pensando que sua irmã estava indisposta novamente, sugeriu que ela voltasse para descansar, mas foi recebido com o desdém da rainha viúva. "Como princesa, Vossa Alteza deveria manter a sua dignidade. É deveras impróprio ficar a sonhar acordada, na frente de nossos convidados." Diante da crítica da rainha viúva, Llewellyn, de forma atípica, pediu desculpas. Este comportamento anormal despertou um lampejo de suspeita nos olhos de Pamela. Nesse momento, o Duque Berserk inesperadamente apaziguou a situação. "Não me importo. Sei que Vossa Alteza não se sente bem." Enquanto falava, seus olhos estavam fixos em Llewellyn. A sensação era verdadeiramente desagradável para ela, mas seu irmão, o imperador, ainda estava preocupado e disse para ela ir descansar, antes que pudesse terminar. Foi interrompido pelo latido de um cão. A rainha viúva acariciou o cão. "Oh, Conde Benício, não deves ladrar para Sua Majestade." O cão de fato emudeceu. A rainha viúva foi a primeira a objetar que Llewellyn partisse, afinal, ela ainda não havia começado sua verdadeira encenação. No banquete, o imperador anunciou que a nação sagrada estaria enviando um patrono. Eles estavam muito interessados no Duque Berserk, que havia destruído o reduto do Mago Negro. O patrono estava sendo enviado porque o Papa desejava conceder uma bênção ao Duque. Uma assim chamada bênção era uma honra que podia ser concedida pelo Papa, o governante da nação sagrada. Entre os arcebispos, somente o patrono podia conceder esta bênção. Se alguém recebesse a bênção, a proteção dos deuses seria integrada ao seu corpo. Não apenas seu corpo se recuperaria rapidamente e não seria incomodado por doenças menores, mas também seria reconhecido como um dos povos de Deus, sob a proteção do Papa. A rainha viúva disse com satisfação: "O espírito de seu pai no céu ficará feliz por você. Eu apenas fiz o que tinha que fazer." Era claramente algo bom, mas Llewellyn estava apavorada. Ela temia que o patrono visse o problema dentro dela. Se fosse descoberto que ela tinha uma conexão com um deus demônio, ela certamente seria executada. Desde que fora afligida por esta maldita maldição, nada havia dado certo. Perdida em pensamentos,
Llewellyn foi subitamente interpelada pela rainha viúva. A princesa também acha que o Duque Elmondite é digno da bênção. E não acha, ora é claro que ele é digno. Não só ele e o antigo duque prenderam aquela mulher perversa que contratou magos negros para amaldiçoar outros, mas ele também é muito hábil em eliminar magos negros. A rainha viúva, ignorando completamente os sentimentos de Llewellyn, jogou sal nas feridas de sua enteada. Ao ver as mãos de Llewellyn tremerem de mágoa, ela riu com satisfação. Este comportamento de encontrar alegria na dor alheia deixou até mesmo seu próprio filho sem palavras. As criadas arrogantes começaram a sussurrar. Parece que hoje teremos mais um bom espetáculo para ver. Até mesmo os criados ousavam zombar dela abertamente, deixando Llewellyn atordoada e rígida. Este era exatamente o resultado que Pamela desejava. Uma enteada só servia para ser uma indefesa, princesa abandonada. Nesse instante, ela ouviu o som de uma cadeira arrastando. Ela pensou que Llewellyn estava prestes a fugir. Sua mente sádica ficou excitada se ela aproveitasse a vantagem agora, mas não foi Llewellyn quem se levantou, mas sim o convidado de honra, Duque Berserk. Seus homens estavam confusos. O que Vossa Alteza está fazendo? Ainda nem terminamos de comer. Berserk encarou provocadoramente a rainha viúva e disse: meu estômago está um pouco indisposto. Quanto ao motivo, acredito que Vossa Alteza, a rainha viúva, sabe melhor. Pamela, que acabara de exibir uma expressão vitoriosa, ficou momentaneamente atordoada. O que quer dizer com isso? Mas Berserk ignorou sua pergunta, curvou-se ao imperador e despediu-se. O imperador, que também não aguentava mais, não o impediu. Em vez disso, ele concedeu o pedido de Berserk para escoltar a princesa de volta à sua residência. Llewellyn ficou pasma. Como ela foi arrastada para isso novamente, Berserk segurou a mão da princesa, levando-a até um local tranquilo. Só então Llewellyn violentamente sacudiu a mão dele. Seu comportamento insensível fez o jovem duque se sentir ofendido. Não está esperando que eu lhe agradeça. Está. Sonhe. Não preciso da sua preocupação. Os olhos de Berserk avermelharam-se de mágoa. Na verdade, ele sabia que a princesa o odiava, mas ele simplesmente não conseguia evitar querer estar perto dela. Tristan os havia seguido até ali. E disse a Llewellyn: por favor, permita-me escoltá-la de volta primeiro. Nesse instante, o duque relutante os alcançou novamente, encarando Tristan ferozmente. Tristan olhou ao redor, para ter certeza de que estavam sozinhos. E então perguntou baixinho a Llewellyn: Vossa Alteza também está vendo o duque hoje? Llewellyn ficou confusa. O que ele quis dizer com também? Tristan ficou intrigado. Vossa Alteza não o viu naquele outro dia também, vendo Berserk se aproximar cada vez mais? Uma estranha sensação de familiaridade a invadiu. No segundo seguinte, suas pupilas se contraíram. O cabelo daquele homem era castanho escuro, como eram os lábios que me beijaram. Será que o homem daquela noite foi Elmondite? No momento em que ela percebeu, ela quis morrer. De todas as pessoas, por que tinha que ser Berserk? Ela e ele absolutamente não poderiam ficar juntos? Tristan lembrou-se de que parecia ter esquecido um detalhe. Naquela noite de serviço, ele viu um homem estranho à sua frente, e nos braços do homem estava claramente a nobre princesa. Então, ele avançou e exigiu saber quem era o homem. E por que ele estava segurando a princesa? Ao ouvi-lo, o homem se virou. E quem é você? Diga seu nome. Então é o Duque Elmondite. Eu sou Tristan Jayad, comandante dos Cavaleiros Vermelhos Reais. Vossa Alteza precisa explicar por que está segurando Sua Alteza. A princesa. Berserk disse: pensar que eu encontraria o famoso Sir Tristan? Encontrei a princesa no pátio, um pouco desorientada. Ajudei a apoiá-la e então ela desmaiou. Eu ia levá-la de volta à sua residência. É perfeito, na verdade. É melhor um cavaleiro escoltar a princesa de volta do que eu fazer isso. Sua Alteza pediu que este assunto fosse mantido em segredo. Espero que você possa cooperar também. Na época, ele não pensou muito nisso. Assumindo que a princesa
Simplesmente não queria que ninguém a visse, em um estado vulnerável. Então, mesmo quando ele viu que o rosto da princesa estava mais vermelho do que o normal, ele pensou que era devido a uma febre. Quando ele viu que os lábios da princesa estavam mais vermelhos e mais inchados do que antes, ele audaciosamente pensou que ela estava linda, e isso até fez seu coração disparar. Com seus sentidos aguçados, ele também detectou um aroma doce e sedutor emanando da princesa, mas, justamente então, Llewellyn acordou, pediu-lhe que guardasse segredo, e então voltou a adormecer. Se Vossa Alteza, a princesa, me pede para guardar um segredo, certamente o farei. Naquele dia, a princesa mal falou com ele antes de concluir. Ele era o único, parecia então, que havia acontecido sem ela saber quem era a outra pessoa. Não foi consensual, para ser preciso, aquela pessoa se aproveitou da princesa enquanto ela estava inconsciente. Com esse pensamento, o olhar de Tristan se aguçou. Elmondite, como ousa? Então ele estendeu a mão, puxando Llewellyn para trás dele. Se precisar, eu a protegerei. Por favor, fique atrás de mim. Essa ação desagradou profundamente Berserk. Qual o significado disso? Tristan insistiu. Não se aproxime de Vossa Alteza, a princesa. Berserk soltou um escárnio desdenhoso. Insegura de suas intenções, a mente de Llewellyn estava em tumulto. A execução da minha mãe não foi suficiente. Ele quer me executar também, ou ele descobriu a existência da marca? Eu queria que tivesse sido Tristan. Seria mais fácil silenciá-lo. Por um momento ela ficou completamente perdida. Vendo os dois tão próximos, Berserk começou a fazer comentários ciumentos. Llewellyn queria falar com ele, mas agora parecia que o homem não iria cooperar. Ela decidiu arriscar. Tristan, pode me escoltar de volta à minha residência? Em um instante Berserk foi consumido pelo ciúme. Ela estava tão desesperada na época que concordou. Caso contrário, ela teria sofrido uma dor como a morte. Ela só pensou em resolver a crise imediata, assumindo que não importaria quem fosse. Mas ela nunca esperou um resultado pior que a morte. Já que foi ela quem iniciou, ela não tinha a intenção de culpar a outra parte. Mas se a outra pessoa fosse Elmondite Berserk, essa era uma história completamente diferente. Ela e ele jamais poderiam ficar juntos. Perdida em pensamentos, ela foi parada pela voz dele, mas Llewellyn não mostrou intenção de parar. O rosto de Berserk escureceu, e ele congelou por um momento. Llewellyn, quero falar com você. Essa forma de tratamento a fez pensar na infância de Berserk, e seu olhar suavizou por um momento. Tristan interveio. Não seja desrespeitoso com Vossa Alteza, a princesa. Mas Llewellyn rapidamente se recompôs. Por favor, não use um tom tão desrespeitoso, Duque Berserk. Afinal, não somos mais amigos de infância. Parece que você tem estado tão ocupado, eliminando magos das trevas, que se esqueceu da etiqueta real. Peço desculpas, Vossa Alteza, mas sobre aquela noite, tenho algo a lhe dizer. Llewellyn tremeu invisivelmente, mas ela teimosamente insistiu que não tinha nada a lhe dizer. Vendo Llewellyn prestes a partir, Berserk finalmente reuniu sua coragem. Eu pretendia dizer isso em um lugar mais elegante, de acordo com o protocolo real, mas você não me dará essa chance. Então terei que dizer aqui: Vossa Alteza, quero ficar noivo de você. No momento em que as palavras foram ditas, Llewellyn parecia ter sido atingida por um raio. Tristan, um estranho à situação, também olhou com descrença. Ele está insano. Ela virou a cabeça e viu o rosto sério do homem. Desta vez, não havia saída, então ela dispensou Tristan. Duque Berserk, venha comigo até a estufa. Vamos conversar no caminho. A atitude de Llewellyn para com ele era incrivelmente fria. Berserk estava completamente perplexo. Vossa Alteza estava bem naquele dia. Eu queria escoltá-la de volta pessoalmente, mas Vossa Alteza me pediu para manter segredo. Então eu não pude. Ao ouvir isso, Llewellyn virou-se e o encarou. Vossa Alteza acabou de dizer que quer ficar noivo de mim. Sim, quero assumir a responsabilidade pelo nosso relacionamento. Antes que ele pudesse terminar, foi interrompido pela risada selvagem de Llewellyn. Seu sorriso era distorcido e sinistro, causando um arrepio na espinha.
Foi apenas uma noite de prazer, e Vossa Alteza quer ficar noivo de mim. Parece que Vossa Alteza ainda é um jovem mestre ingênuo, que não viu o mundo. As palavras cortantes deixaram Berserk atordoado. Vossa Alteza sabia que eu era sua primeira vez. Não percebi que Vossa Alteza era tão romântico, querendo se casar com a primeira mulher com quem esteve. Após uma zombaria frenética, os olhos de Llewellyn escureceram de repente. Elmondite, Vossa Alteza, é realmente um bastardo sem vergonha. Para ousar sonhar com um noivado, com esse pensamento, ela cerrou os dentes. Ela nunca perdoaria o homem à sua frente, nem por um segundo. Se pudesse, ela o faria em 1000 pedaços. Então, Vossa Alteza quer dizer que seus sentimentos por mim naquela noite foram todos falsos. Ao ouvir isso, os cantos da boca de Llewellyn se curvaram selvagemente. Que incrivelmente ingênuo! Vossa Alteza realmente não pensou que eu poderia me apaixonar por Vossa Alteza. Pensou, que piada! Ao ver a expressão atônita do homem, ela riu ainda mais maniacamente. Se Vossa Alteza quer tornar nosso caso público, fique à vontade. Mas um escândalo entre um duque e uma princesa caída, provavelmente, arruinaria toda a glória que Vossa Alteza conquistou. A zombaria de Llewellyn fez com que as paredes que ele havia construído ao seu redor desmoronassem. Então ela estava apenas brincando comigo. Após um momento de silêncio, Berserk finalmente falou novamente. Vossa Alteza realmente mudou. Llewellyn mordeu o lábio. O tempo pode mudar uma pessoa? Então eles ficaram em silêncio, olhando um para o outro. Mas algumas coisas nunca mudam. Berserk cerrou os punhos, como se tivesse tomado uma decisão importante. Meus planos mudaram. Ele levantou uma mecha do cabelo de Llewellyn e inclinou a cabeça para beijá-la profundamente. Então ele ergueu os olhos para encontrar os dela. Adeus, Vossa Alteza. A ação repentina deixou Llewellyn perplexa. Observando suas costas se afastarem, ela sentiu uma mistura de emoções. O que diabos ele está planejando? Lembrando as ações do homem. Ela acariciou a mecha de cabelo com nojo. Talvez eu devesse apenas cortá-lo. Esse sentimento de repulsa durou até o dia seguinte. Nesse momento, uma série de batidas urgentes soaram na porta. Era sua criada, Rosalind. Llewellyn ordenou. Vá me buscar uma tesoura. A criada disse ansiosamente. Há algo mais urgente do que isso. Ouvi dizer que o Duque Elmondite vai se estabelecer na capital. Llewellyn não estava curiosa de forma alguma. Afinal, ele era o herói do Império, então é claro que ele viveria na capital, mas o que Rosalind disse a seguir foi o ponto principal. O Duque Berserk realmente disse, ele está se estabelecendo na capital, porque ele tem Vossa Alteza, a princesa em seu coração. A pálpebra de Llewellyn estremeceu mais de 3 vezes. Com raiva, que tipo de disparate é esse? E agora mesmo, o Duque declarou oficialmente sua intenção de protegê-la, Vossa Alteza. Isso significa que Vossa Alteza agora tem um poderoso apoiador. Um voto de proteção não significa, enquanto você gostar de mim, eu a protegerei. Não importa o que faça. Faz tanto tempo que não ouvimos um voto de proteção. Enquanto a criada falava, ela se contorcia de excitação. Muitas vezes, a proteção se desenvolve em casamento. Devo começar a preparar o casamento de Vossa Alteza agora. Ao ouvir isso, Llewellyn não sentiu alegria. Ela sabia que Berserk não desistiria facilmente, mas nunca imaginou que ele levaria as coisas tão longe. Sua mão segurando o pente apertou-se subconscientemente. Almondite, seu louco. No dia seguinte, Llewellyn foi convidada para tomar café da manhã com o imperador. O imperador perguntou a ela, a propósito, por que o duque quer protegê-la? Não me diga, vocês dois estão secretamente noivos desde a infância. Llewellyn imediatamente negou a perigosa ideia do imperador. Eu ainda quero ir para o convento. Como já disse antes, não peço nada, só quero escapar deste lugar. Mas o imperador não duvidou dela nisso. Ele estava apenas um pouco zangado. Ele pensou que sua irmã já estava noiva de Almondite, mas ele havia sido mantido no escuro, o que o fez sentir-se enganado. Ao ouvir isso, a pequena cabeça de Llewellyn estava cheia de grandes perguntas. Pensando que sua irmã estava zangada, Bastian explicou apressadamente, não estou zangado.
Na verdade, sou grato por você estar disposta a confiar em mim. Após alguma reflexão, o imperador finalmente fez a pergunta que o incomodava. Llewellyn, você realmente não gosta de Almondite? Llewellyn ficou perplexa novamente. Seu irmão não sabia o que havia acontecido entre suas famílias. Por que ele perguntaria isso ao ouvir um sim definitivo? Bastian finalmente mostrou um sorriso satisfeito. Llewellyn perguntou: as rosas no canteiro? Você as plantou para mim, irmão? Com suas palavras, o rosto do imperador ficou vermelho carmesim. Rosas? Que rosas? Não sei nada sobre isso. Depois de falar, ele virou a cabeça timidamente. Llewellyn despediu-se do imperador. Então, eu me retiro. Fora da vista de Llewellyn, o imperador olhou com desejo para sua figura que se afastava. Enquanto Llewellyn caminhava pelo corredor, ela de repente ouviu um latido de cachorro. Era o cachorro da rainha viúva. Ela se virou para ver Pamela e sua comitiva. Indo em sua direção, ela havia rezado para não encontrá-la hoje. Era tarde demais para fingir que não os via. E simplesmente ir embora. A resposta, claro, era não. Llewellyn fez uma reverência de saudação. Mãe, Llewellyn pensou consigo mesma. Ela deve estar furiosa com a situação de Almondite. Mesmo sendo uma princesa caída, se eu me casar com a poderosa família Berserk, minha influência aumentará significativamente. Isso representaria uma ameaça para Bastian e Pamela. A rainha viúva disse: você deveria aproveitar esta oportunidade e simplesmente se casar com Almondite. A resposta inesperada a atordoou. Por um momento, Llewellyn não pôde acreditar em seus ouvidos. Ela queria explicar que as coisas não eram como pareciam, mas a rainha viúva cortou suas desculpas. Case-se de uma vez, não está em idade núbil. Se for o Duque Almondite, poderíamos confiá-la a ele com toda a tranquilidade. Ela afastou-se sem sequer um olhar para trás, deixando Llewellyn a sós e aturdida. A reação de Pamela fora completamente diferente do que ela esperava. Será que ela não quer que eu vá para um convento? Acima de tudo, de repente, uma ideia nefasta cruzou-lhe a mente. Estará ela a maquinar nova trama maligna? Embora ignorasse as suas intenções, fossem quais fossem, conseguir encerrar a conversa sem problemas. Era uma bênção. Ao regressar à sua residência, uma visão estranha captou a sua atenção. O seu palácio, normalmente deserto, pululava agora com pelo menos 5 vezes o número habitual de criadas. Descobriu-se que Berserk lhe havia enviado uma sala repleta de presentes. As criadas inexperientes quase foram ofuscadas pela visão. A própria Llewellyn ficou sem palavras. Parecia que era imperativo que ela visse o que estava dentro. Ela chamou uma criada, alguém os abra. A primeira caixa já era extraordinária. Lá dentro estava um vestido, desenhado pelo designer mais popular da capital. Mesmo que as pessoas comuns conseguissem uma marcação, teriam de esperar 3 anos para o receber. Abram outra, brincos de rubi, trabalhados com a técnica de gravura de luz mágica. Essa perícia ímpar fazia a gema brilhar, com diferentes camadas de luz. A terceira caixa surgiu deslumbrante. Lá dentro havia um buquê de rosas e um perfume de rosas. Berserk não só sabia conquistar com a riqueza, mas também entendia de romance. Depois, a quarta e a quinta. Finalmente, restava apenas a última caixa. A criada, suada de tanto desembrulhar, perdera o entusiasmo inicial. A intuição de Llewellyn dizia-lhe que esta seria espetacular e, de facto, era uma pulseira de rubi de 1000 quilates, vinda de uma terra estrangeira. A criada engoliu em seco, cobiçosamente, mais de uma vez. Parece incrivelmente cara. Nunca vi uma joia assim antes. Sua graça, o Duque deve amar verdadeiramente Vossa Alteza. De facto, nada no mundo era melhor do que joias para expressar amor. Além disso, comprar isto deve ter custado uma imensa quantidade de tempo e dinheiro. Em breve, notícias disto se espalhariam por todo o império. Uma carta discreta no canto captou o olhar de Llewellyn. Saudações. Vossa Alteza recebeu os meus presentes. Confio que selecionei as coisas mais preciosas e belas do reino. Tenho a certeza de que não serão do seu desagrado, afinal, conheço seus gostos muito bem. A partir de agora, serei também responsável pelas minhas palavras acerca de a proteger.
Espero que Vossa Alteza possa também cumprir a sua responsabilidade. Uau! Ele estava basicamente a insinuar que ela era uma caça-fortunas, e Llewellyn estava furiosa. Levem tudo isto de volta a ele, agora mesmo. De repente teve um pensamento. Seria possível que Pamela e Berserk tivessem conluiado nisto? Será por isso que a atitude de Pamela em relação a este assunto foi tão branda? A sua madrasta, que sempre a oprimiu, estava na verdade a concordar com o seu casamento com uma poderosa família ducal. Poderia ser que planeassem colocá-la em prisão domiciliária após o casamento para a monitorizar e fazê-la sofrer pelo resto da vida, para poder suportar até completar 25 anos e poder ir para o convento. Ela não podia, em hipótese alguma, desistir de ir para a Nação Santa. Devo resistir, não posso ser manipulada por eles. Era uma tarde comum, quando duas carruagens luxuosas, totalmente carregadas de suprimentos, apareceram nas favelas, cujo esplendor era completamente fora de lugar. De uma das carruagens desceu uma bela e nobre dama. Ela apresentou-se à multidão como a princesa desta nação, Sua Majestade o Rei de Brizan e o Duque Berserk. Demonstraram grande misericórdia e me incumbiram de vos conceder a sua graça. Sob sua ordem, os cavaleiros vermelhos começaram a distribuir os suprimentos, e o povo começou a formar fila de forma ordenada para recebê-los. Nesse instante, Tristan informou-a de que a comida estava pronta. Acontece que Llewellyn havia trocado todos os presentes do Duque por esses suprimentos. Ela não queria aceitar os presentes de Elmondite, mas também não desejava devolvê-los sem que ele sentisse algum tipo de perda. Ela precisava fazer aquele homem aprender uma lição. Oferecer presentes tão caros com tamanha facilidade poderia levar a uma grande perda. Enquanto isso, dois cavaleiros estavam a folgar, chegando mesmo a questionar se a princesa estaria apenas encenando. De repente, ambos foram atingidos na nuca. O golpe foi forte o suficiente para quase matá-los. Quem fez isso não tem olhos. Eles gritaram. No momento em que viram o rosto sombrio de seu comandante, desejaram estar mortos. Se tendes olhos, deveríeis usá-los corretamente? Será que Vossa Alteza faria isso se tivesse medo de se sujar? Tristan apontou para Llewellyn, que estava agachada no chão, limpando o rosto de uma criança suja, e em seguida afagou carinhosamente a sua bochecha. A cena deixou os dois cavaleiros completamente atônitos. Ele acrescentou: nobres que vêm às favelas geralmente apenas preparam comida, porque, aos seus olhos, resolver o problema da fome é o máximo que podem fazer. Mas essas pessoas precisam de mais do que apenas comida. E a princesa até levou isso em consideração. Vossa Alteza tem um discernimento de caráter ainda pior que o meu. Em outro lugar, Llewellyn enfrentava um dilema. Ela pensara que seus preparativos eram mais do que suficientes, mas agora parecia que não eram. Se aquele rubi tivesse sido uma cenoura maior. Nesse momento, uma voz masculina desconhecida chamou-a por trás. Um único olhar, e ela não conseguiu desviar os olhos. O homem que apareceu era de uma beleza estonteante. Seus cabelos loiros platinados que brilhavam como o sol, sua pele clara e impecável, seus olhos de ametista e seus traços elegantes. Ele era como um anjo encarnado. O homem apresentou-se. É um prazer conhecê-la, Princesa Llewellyn. Eu sou Ernel, o quarto patrono a servir sua santidade, o Papa. Quando o Duque Berserk soube disso, não só não ficou zangado, como um sorriso se espalhou por seu rosto. Mas quando ele soube que Tristan havia acompanhado a princesa, foi dominado pelo ciúme. Ele recordou como Tristan havia se postado protetoramente à frente da princesa, bem diante de seus olhos. Aquilo era claramente a possessividade masculina em ação. Parece que as coisas estão a ficar cada vez mais interessantes. Berserk nunca ousara esperar que todos os conflitos entre ele e Llewellyn pudessem ser resolvidos, mas naquela noite, quando ouviu Llewellyn dizer, com seus próprios lábios, sinto a sua falta, a muralha que ele havia guardado com tanto cuidado desmoronou num instante. Ele pensou, em seu coração, então você também deseja que as coisas voltem a ser como antes? Naquele momento, ele sentiu uma imensa felicidade, chegando a pensar que estava a sonhar. Contudo, quando ele viu novamente a pessoa
por quem tanto ansiava, a atitude dela para com ele havia mudado por completo. Ele achou difícil aceitar a súbita mudança de Llewellyn, mas fazia todo sentido. Ninguém poderia facilmente esquecer um passado tão doloroso. Embora pudesse compreender o desejo de Llewellyn de humilhá-lo, ela precisa fazê-lo dessa maneira. Berserk murmurou para si mesmo: és tu quem mudou, ou o teu coração se alterou? Estarás de fato a encenar para mim. Se sim, Vossa Alteza é, deveras, uma mulher aterradora. Enquanto isso, nos arredores da cidade, Llewellyn convidou o patrono a regressar ao palácio com ela. Ela presumira que um patrono seria um padre velho e sisudo, jamais esperando que fosse um homem tão jovem e belo. Ele acabara de perambular pelas favelas e por acaso encontrou a estimada princesa. Parece que tudo foi a vontade divina, pois para essas almas desafortunadas, é uma bênção ter alguém como Vossa Alteza. Vossa Alteza, esta torrente de elogios instantaneamente encurtou a distância entre eles. Llewellyn então confessou seu desejo de servir a Deus. Ernel ficou surpreso por um momento. Estás a dizer que desejas entrar em uma das nossas ordens? Conventos, após receber uma resposta afirmativa, ele mergulhou em profunda reflexão, mas Llewellyn interpretou o silêncio de Ernel como uma rejeição tácita. Faz sentido, afinal, a mãe dela foi a rainha executada, aquela que usou um mago negro para amaldiçoar o rei atual. Por causa disso, ela foi até mesmo afastada das igrejas. Eles disseram: por favor, seja atenciosa com os outros fiéis. Se até os acólitos da igreja eram assim, o que dizer de um patrono da nação santa? Ele deve ter ainda mais repulsa por magos negros. Com este pensamento, Llewellyn baixou a cabeça em desapontamento. Ernel percebeu os seus pensamentos e rapidamente a assegurou de que jamais pensara dessa forma. Pelo contrário, ele acolheria alguém como ela no convento, para expiar os pecados de sua mãe em seu lugar. Que história maravilhosa seria essa? Ele pensara que a princesa escolheria um modo de vida diferente, com mais liberdade, afinal, o convento tem tantas restrições. Ernel disse com um toque de arrependimento: isto pode ser atrevimento de minha parte, mas seria uma grande pena se Vossa Alteza estivesse lá confinada para sempre. É claro, esta é apenas a minha opinião pessoal. Peço desculpa se a deixei desconfortável. Suas palavras calorosas fizeram as bochechas de Llewellyn corar levemente. Fazia tanto tempo que ela não sentia tal gentileza de outra pessoa. Tempos agradáveis sempre voam. Eles já haviam chegado à capital real. Tristan veio para acompanhá-las. É meu dever escoltá-la em segurança até seus aposentos. Vossa Alteza. Ernel despediu-se amistosamente da princesa e partiu. Llewellyn finalmente soltou o ar, que vinha aprendendo durante todo o caminho. Felizmente o patrono não notou a marca em mim. Assim que ela estava a pensar, a marca provavelmente não se manifestaria novamente. Tristan chamou por trás dela: Vossa Alteza, talvez devesse investigar a disciplina dos seus cavaleiros da guarda. Todas as vezes que venho à vila, encontro Vossa Alteza sem um guarda ao seu lado. Estou muito preocupado com a sua segurança. Tristan era uma pessoa de bom coração. Mesmo que tivesse sido insultado por Llewellyn no passado, ele permaneceu diligente e até se preocupava com a segurança dela. Mas quanto mais ele era assim, quanto mais ela sabia que não podia se aproximar dele, então Llewellyn proferiu muitas palavras duras e insinceras, com o único propósito de fazer Tristan recuar. Esta cena foi testemunhada por algumas criadas fofoqueiras, que começaram a falar mal da princesa, sem qualquer pudor. Suas vozes eram tão altas que ela ainda conseguia ouvi-las claramente. Mesmo após retornar aos seus aposentos, ela cerrou o maxilar. Continuem a me odiar. É o meu objetivo desta vez. Tristan também deveria aprender a me odiar. Na solene e sagrada cerimônia de bênção, Ernel, como um servo de Deus, concedeu uma bênção ao herói do Império, Eumondite Berserk. Receber esta bênção significava receber a proteção de Deus e do Papa, e concederia habilidades regenerativas extremamente poderosas. Somente o agraciado conheceria a extensão total de seu poder.
a luz sagrada emanando das mãos do patrono era nobre e bela, tão pura, que parecia que nenhuma sujeira ou mal se atrevia a se aproximar, como se ouvisse os pensamentos de Llewellyn. Os olhos de Ernil de repente encontraram os dela. Naquele único olhar, uma sensação familiar irrompeu dentro dela. O corpo de Llewellyn começou a queimar com um calor insuportável, e uma dor latejante se espalhou da marca por todo o seu corpo. Percebendo o que estava acontecendo, ela congelou no lugar. A marca de Asmodeus, que ela pensara ter desaparecido, reaparecera. Seu perspicaz irmão rapidamente notou sua angústia. Se não estiver se sentindo bem, Vossa Alteza pode sair mais cedo, mas... Llewellyn estava ocupada demais, tentando suprimir o calor intenso, para sequer registrar a preocupação de seu irmão. Llewellyn estava frustrada. Uma vez já fora mais que suficiente, por que isto está acontecendo novamente? Após um deslumbrante clarão de luz, a cerimônia de bênção chegou ao fim. Uma luz azul sagrada envolveu Berserk, emitindo um suave som de farfalhar. Quando Berserk abriu os olhos novamente, sua mente estava perfeitamente serena. A bênção está completa. Deste dia em diante, o poder de Deus estará sempre contigo. Berserk devolveu um sorriso. Agradeço pela graça divina. Aplausos estrondosos irromperam da audiência. No momento em que a cerimônia terminou, Berserk rapidamente se virou para procurar Llewellyn. Lá estava ela. Seus olhos encontraram os de Llewellyn no ar, e instantaneamente, o coração de Llewellyn começou a bater descontroladamente. No instante em que seus olhares se cruzaram, ela teve uma reação. Tenho que viver sob o controle da marca de Asmodeus para sempre? Isso significa que terei que fazer coisas contra a minha vontade, pelo resto da minha vida? A esse pensamento, Llewellyn se virou e correu sem olhar para trás. Para os observadores, isso pareceu um desprezo direto ao duque, que a protegia, e deixou o recém-abençoado Berserk com um gosto amargo no coração. Durante um intervalo, enquanto os sacerdotes da Nação Santa passeavam pelo palácio, Berserk perseguiu a figura que tanto ansiava. Ele continuou chamando Vossa Alteza, mas Llewellyn não reagiu. Não foi até ele chamá-la de Llewellyn que ela parou abruptamente. Esta é uma ocasião formal? Todos estão observando. Vossa Alteza vai simplesmente me ignorar assim, em público? Devemos estar do mesmo lado. Vendo que Llewellyn não tinha intenção de responder, ele começou a falar novamente, tentando encontrar um tópico para despertar o interesse dela. Incapaz de aguentar mais, Llewellyn finalmente o interrompeu. Por favor, trate-me como uma estranha, isso seria o melhor para mim. A súbita distância deixou Berserk atordoado por um momento. Neste exato momento, tudo o que Llewellyn queria era voltar para seus aposentos. Ela não conseguiria aguentar muito mais. Não posso fazer isso, sabe? Não consigo tratá-la como uma estranha, Llewellyn. Ao ouvir isso, Llewellyn ficou indignada. Por 5 anos, Berserk a havia deixado ser ostracizada, e agora ele estava encenando tudo isso. De repente, um pensamento ousado invadiu a mente de Berserk. Será que Vossa Alteza se apaixonou por aquele comandante cavaleiro? Comandante, isso não tem nada a ver consigo, Eu só quero viver uma vida tranquila. Não me siga, não se aproxime. Ao ouvir isso, Berserk ficou sem palavras. Suprimindo a relutância em seu coração, ele subitamente avançou. Se é isso que Vossa Alteza deseja, então dê-me uma ordem. A súbita proximidade assustou Llewellyn. Berserk insistiu depressa. Dê a ordem, minha princesa. Enquanto ele dizia isso, a marca na nuca de Llewellyn começou a emitir um brilho escarlate. À beira de perder o controle, ela se libertou do aperto dele, mas 1 segundo depois, ela foi agarrada novamente. Naquele momento, o fio da sanidade de Llewellyn se rompeu. A marca em seu pescoço pulsava com uma luz sinistra, vermelha como sangue. Llewellyn pensou em desespero. Acabou. Eu realmente perdi o controle. Desta vez, Berserk segurou gentilmente a mão dela. Uma onda de êxtase a invadiu. Um gemido súbito dela quase fez os olhos de Berserk saltarem das órbitas. Llewellyn rapidamente cobriu a boca para abafar o som. Berserk perguntou com preocupação: Llewellyn, o que há de errado? Vossa Alteza está bem. Está se sentindo mal em algum lugar? Llewellyn, olhe para mim.
Se aquilo continuasse, seria uma repetição daquela outra noite. Mas, naquele momento, ela não tinha controle sobre si mesma. Quando ela abriu os olhos novamente, a cor deles era idêntica à do deus demônio. Um desejo interno a impulsionava em direção a Berserk. Tendo perdido o controle, Llewellyn jogou-se nos braços de Berserk. Os olhos dele se arregalaram em surpresa embargada de lágrimas, enquanto os lábios de Llewellyn se curvaram em um sorriso excitado. Estou interrompendo um flerte. Uma voz masculina familiar ecoou. No momento mais inoportuno, a estranha cor nos olhos de Llewellyn desapareceu. Instantaneamente e recuperando os sentidos, ela rapidamente o soltou. Berserk, seu bom momento interrompido. Parecia irritado. Ele se virou para ver um homem incrivelmente bonito, aproximando-se graciosamente. A cruz em sua mão irradiava uma luz sagrada. Era o patrono da Nação Santa. Isso surpreendeu muito Berserk. O patrono não foi descansar, depois de me dar a bênção. Porque ele está aqui. Não deveria interromper a discussão de um casal. Mas tenho assuntos com Sua Alteza. Llewellyn estava sem palavras. Sua perda de controle havia sido confundida com uma briga de amantes. Llewellyn explicou apressadamente que eles não tinham um relacionamento. Eu sei. Estou aqui para tirá-la desta situação. O tom sarcástico repentino fez Berserk revirar os olhos. Ernel então rapidamente se colocou entre eles. Vossa Alteza, gostaria de me acompanhar para uma xícara de chá. Llewellyn, que estava desesperada para escapar, concordou, sem pensar duas vezes. Ernel exibiu um sorriso vitorioso, deixando Berserk sozinho e perplexo. Por favor, espere um momento, o chá estará pronto em breve. Talvez porque o quarto estivesse muito escuro. Llewellyn sentiu que Ernel parecia diferente do normal, ainda mais belo que a beleza comum. Ele notou o seu olhar descarado. E ele lhe ofereceu seu sorriso característico. Essa ação conseguiu reavivar a inquietação que ela acabara de suprimir, e uma onda de calor a invadiu. Desde a nuca, Llewellyn pensou consigo mesma. Felizmente é apenas o estágio inicial. Eu devo ser capaz de suportar se nada mais acontecer. Esta manhã foi a primeira vez que vi uma luz tão pura e brilhante. Nessa luz, senti o milagre de Deus. Foi uma honra experimentar em primeira mão como é um patrono. Eu realmente invejo o Duque Elmondite. Os olhos de Ernel curvaram-se em meias luas. Nesse caso, Vossa Alteza gostaria que eu lhe concedesse uma bênção também. Ao ouvir isso, Llewellyn ficou atordoada por um momento. Acontece que um patrono podia conceder uma bênção a qualquer momento. Se o considerasse apropriado, embora uma bênção informal, não carregaria a proteção da Nação Santa. Llewellyn perguntou com preocupação. Mas Vossa Alteza ficará bem? De acordo com o que ela havia aprendido, mesmo o patrono mais poderoso seria incapaz de usar seu poder sagrado por um curto período após conceder uma bênção. O que ela não sabia era que essa regra não se aplicava a ele. Ernel, pois ele possuía o poder sagrado mais forte entre todos os patronos, ele podia realizar uma bênção sempre que desejasse. Ele se levantou e caminhou em direção a Llewellyn. Esta é a minha forma de demonstrar minha boa vontade para com Vossa Alteza. Boa vontade. Ele se refere a esse tipo de boa vontade. Portanto, por favor, não recuse. Apenas aceite-a com tranquilidade. Ela estava grata, mas ele precisava estar tão perto. Aparentemente, a bênção exigia que ele colocasse a mão na testa dela, mas ele não podia pedir a uma princesa que se ajoelhasse. A ternura de Ernel fez o coração de Llewellyn disparar. No momento seguinte, ele colocou a mão na testa dela, e uma luz sagrada irrompeu instantaneamente de seus dedos. A luz desceu até alcançar o pescoço dela. Nesse momento, a marca do deus demônio ativou-se. Duas forças, uma sagrada e outra demoníaca, chocaram-se dentro do corpo de Llewellyn. Uma dor centenas de vezes mais forte que o habitual a atravessou, e ela caiu de joelhos com um baque. Lágrimas de dor escorriam pelo seu rosto. Olhando para a princesa corada e ofegante, Ernel ergueu uma sobrancelha elegante. Parece que alguém lhe pregou uma peça muito cruel. Llewellyn tentou desviar o assunto, afirmando que estava simplesmente indisposta.
e pedindo a ele que trouxesse sua criada, mas Ernel não tinha intenção de fazê-lo. Ele havia adivinhado imediatamente que era uma marca do deus demônio, um feitiço de alto nível da magia negra, imbuído com o poder de Asmodeus. Esta é uma maldição da luxúria, somente compartilhando a cama com um homem, a marca pode ser acalmada, agora mesmo. Llewellyn precisava desesperadamente do abraço de um homem. Olhando para o homem tão perto dela, ela estendeu a mão sem hesitação. Mas sua sanidade restante imediatamente gritou para ela: "Não, eu absolutamente não posso fazer isso com um patrono. Eu tenho que sair daqui agora." Mas então veio a voz encantadora de Ernel: "Você precisa da minha ajuda. Assim, você não precisará procurar sua criada. Eu posso ajudá-la. Se isso continuar, você perderá a sua razão. E restará apenas o instinto animal." Mesmo que Llewellyn desesperadamente não quisesse que isso acontecesse, ela sabia que não podia de forma alguma tocar num sacerdote. Sua sanidade restante permitiu que ela se levantasse cambaleante. "Não importa o que, devo sair deste lugar primeiro." Enquanto pensava, a mão dela foi firmemente segurada por ele. "Vossa Alteza, seria muito perigoso para a senhora partir agora, mas, se ela ficasse, arrastaria ele consigo para a ruína." Ela não queria que ele fosse forçado a fazer algo contra a sua vontade, caso se soubesse que um sacerdote estava envolvido com uma certa princesa. Não só a sua posição como patrono estaria em risco, mas seria condenado por todos. "É melhor encontrar outra pessoa." Ouvindo isso, Ernel exibiu um sorriso diabólico e caminhou na direção dela, passo a passo. "E se eu dissesse: 'Não me importo, a senhora está com tanta dor'? E ainda assim, pensa em mim." A mão grande dele acariciou a bochecha dela. "Não se preocupe, eu ficarei bem, não tenho escrúpulos em partilhar o leito com alguém do sexo oposto." O cérebro de Llewellyn entrou em pane completa. Como pode ser? O Senhor é um sacerdote sagrado. Para ser justo, Ernel revelou francamente o seu segredo a ela. "Na verdade, o líder da nação sagrada é meu pai." A informação era demais. Llewellyn ficou completamente atordoada. De acordo com as regras, um sacerdote deve guardar a sua castidade por toda a vida. Mas Ernel afirmou ser o filho ilegítimo oculto do Papa, o que era simplesmente inacreditável. Ernel disse com facilidade: "Portanto, algo assim acontecer, não teria efeito algum sobre mim. Ouvir palavras tão descaradas de alguém com o rosto de um anjo fez Llewellyn virar a cabeça envergonhada. Então, não precisa se preocupar comigo. Em vez de sair para encontrar um homem estranho, estaria melhor comigo." Observando a sua expressão sincera, a fortaleza que Llewellyn havia construído em torno de seu coração começou a vacilar. Naquele momento, a marca do deus demônio irrompeu com maior intensidade. Ela gritou de dor. Suas forças esvaíram-se instantaneamente e desabou fracamente no chão. Um pressentimento a invadiu. A imagem residual do deus demônio começou a aparecer em sua mente, e o calor ardente a fazia sentir como se fosse explodir. Llewellyn tremia incontrolavelmente de medo. Vendo a situação terrível, Ernel falou para a incitar. Finalmente, o medo da morte fez a muralha, que ela tão ferozmente defendera, desmoronar. "Ernel, ajude-me." Ouvindo isso, Ernel ajoelhou-se diante dela. Neste momento, a senhora é como um pássaro divino em agonia. Enquanto falava, ele depositou um beijo suave na testa de Llewellyn. Depois levantou seu queixo, forçando-a a encontrar seu olhar. O quarto estava tão silencioso que podiam apenas ouvir os batimentos cardíacos um do outro. "É uma honra para mim ser tão afortunado a ponto de testemunhar tamanha beleza." A sua perícia era ainda maior que a de Elmondite, que Llewellyn se desligaria na frente dele. Num momento tão crucial, ele não conseguia entender. Acontece que a cruz no peito de Ernel era uma constante lembrança de que ela estava a cometer um pecado, como se lesse seus pensamentos. O pensamento de Llewellyn o fez rir. "A senhora é tão adorável. Agora, por favor, foque em nós dois. Eu a livrarei agora da sua dor." O tempo passou rapidamente para o dia seguinte. Um subordinado veio ver Ernel a negócios, apenas para encontrar uma jovem deitada ao lado dele. O subordinado estava a perguntar-se
Porque Ernel tinha estado tão contido ultimamente, mas parecia que ele havia recaído nos seus velhos hábitos. Logo no seu primeiro dia no reino, se o Lord Ellen descobrir, ele vai ter outra dor de cabeça. Ernel, que jamais partilhara a cama com uma mulher, ficara com esta até o amanhecer. A curiosidade impeliu o subordinado a tentar ver o rosto da mulher, mas Ernel puxou o cobertor para cima, cobrindo a mulher por completo. Ele fitou o imprudente com severidade e assentiu, sinalizando para que ele saísse imediatamente. Aterrorizado, o subordinado pediu desculpas e fugiu. Ele sabia que encontraria um fim terrível se ignorasse seu aviso. No passado, as pessoas haviam confundido sua bela aparência e seu tom gentil com fraqueza. Mas os corpos dessas pessoas estavam agora empilhados, altos como montanhas. Por trás de seu rosto angelical, havia um demônio declarado. O mundo só conhecia Ernel como o amado patrono do Papa. Mas ele era também um apóstata que conseguia controlar magos negros. Ele estava extremamente insatisfeito com a indisciplinada organização apóstata. Não só a base deles havia sido aniquilada por um duque inexperiente, mas eles também haviam invocado o deus demônio Asmodeus pelas suas costas e lançado uma maldição sobre uma princesa inocente. Parece que é hora de exibir o poder de um deus. Ao ouvir isso, as pupilas do subordinado contraíram-se. Será que ele quer dizer que vai iniciar um massacre brutal em nome da nação santa? Acontece que ainda havia alguns magos negros no Império que não haviam se submetido a Ernel, e eles estavam atualmente causando problemas no reino. Portanto, o único propósito de Ernel ao vir para o Império Brisand era punir essas pessoas. Antes de partir, vá procurar umas roupas. Quero dizer, roupas para que está ao meu lado. Nesse momento, Llewellyn acordou. Por um momento, o homem que acabara de falar em matança, imediatamente adotou uma expressão gentil. Sua mudança de comportamento foi mais rápida que um relâmpago. Quando Llewellyn acordou novamente, ela estava de volta ao seu próprio quarto. Estranhamente, ela não tinha memória de como havia chegado ali, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Seu corpo também estava bem, embora quisesse descartar aquilo como um sonho. A sensação de queimação e a marca haviam sumido. Além disso, as roupas que vestia não eram as suas, e havia marcas em sua clavícula. Ela havia passado outra noite com outro homem. Sentia que havia se tornado verdadeiramente uma pessoa promíscua. A única graça era que seu parceiro, desta vez, era um patrono. Se um escândalo viesse à tona, o impacto sobre ele seria maior, então ele certamente faria de tudo para manter segredo. Aquela história de ser filho ilegítimo do Papa, será que foi uma mentira que ele contou apenas para me levar para a cama? Mesmo para uma mentira, é absurda demais. Provavelmente ele disse isso apenas para me deixar à vontade. Com esse pensamento, ela hesitou. Ela recordou as sensações da noite passada. Não foram ruins, mas ela foi imediatamente assustada por esse pensamento perigoso, porque da última vez ela pensou que Berserk também não era ruim. Agora ela realmente se tornou uma pessoa sem nenhum senso de culpa ou remorso. Pouco depois, Ernel a convidou para o desjejum, a pessoa que deveria ter partido sem deixar rastros. Havia agora dispensado os criados para tomar o desjejum a sós com ela. Mesmo que ele esteja fazendo isso de propósito, ele ainda deveria manter distância, mas sua atitude atual era como se fossem amantes. Llewellyn decidiu em seu coração: até que eu saiba suas verdadeiras intenções, é melhor traçar uma linha clara entre nós. Ela queria saber como havia retornado aos seus aposentos nesta manhã, mas Ernel guardou o segredo, dizendo que só contaria quando se aproximassem mais. Llewellyn não compreendeu. O que mais poderia nos aproximar, afinal? A pergunta dela fez Ernel hesitar por um segundo, e então ele rompeu em gargalhadas. Haverá muitas coisas. Não disseste que querias vir ao convento, mas, obviamente, não era isso que Llewellyn queria dizer. Embora tivessem chances de se encontrar no futuro, e estivessem fisicamente mais próximos, ela não desejava que o relacionamento deles se tornasse mais íntimo. Aceitei o seu convite hoje, porque queria pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. Espero que não pense que só porque nós passamos uma noite juntos, nosso relacionamento mudou. Em outras palavras,
Vamos apenas fingir que a noite passada nunca aconteceu. No instante em que as palavras deixaram os lábios dela, Llewellyn foi tomada pela ansiedade, pois o rosto sorridente de Ernell subitamente se tornou sombrio. Ele a fitou intensamente, sem dizer nada. Após uma longa pausa, ele falou lentamente: Llewellyn, você está coberta de espinhos? Assim que ele terminou de falar, ele se levantou abruptamente e caminhou direto para o canteiro de flores. Dado o tratamento que Vossa Alteza recebeu neste reino, posso compreender por que não consegue confiar em ninguém. Contudo, há algo neste mundo como uma simples ajuda, conhecida como boa vontade. Vossa Alteza recusou ajuda muitas vezes e não deseja que ninguém se aproxime. Mas quando está verdadeiramente sozinha, Vossa Alteza não sofre por não ter ninguém em quem confiar. Ninguém a quem confiar seus pensamentos mais íntimos, com sua alma exposta. Uma corrente calorosa fluiu pelo coração de Llewellyn. Finalmente, alguém me compreende. A marca em seu corpo era a obra de magos negros, de apóstatas que serviam a um deus demoníaco. Então, ela definitivamente precisava da ajuda de Ernell. Para um sacerdote que serve a Deus, erradicar magos negros também é um dever importante. Não estou a tentar usar o que aconteceu na noite passada, nem o que disse para me aproximar de Vossa Alteza. Não tenho tal desejo como patrono da nação sagrada e como alguém que lhe tomou afeição. Por favor, permita-me ajudá-la a remover a marca. Diante da oferta formal de Ernell, o cérebro de Llewellyn congelou e ela ficou ali atordoada. Seria ela demasiado sensível e estaria a reagir exageradamente ao que aconteceu na noite passada. Como dignitário divino da nação sagrada, era impossível que Ernell estivesse em conluio com Pamela. Mas mesmo sabendo disso, Llewellyn ainda não ousava aceitar. Vendo que Llewellyn hesitava, Ernell continuou: juro que não pedirei nada a Sua Alteza Real, a princesa. A princesa. Por que sois tão bom para mim? Ao ouvir isso, Ernell desviou o olhar e pensou por um momento: porque há muito tempo que tenho curiosidade a seu respeito, princesa. Isso deixou Llewellyn completamente intrigada. Não seria porque ele gostara de estar com ela na noite passada. Suas bochechas infladas a faziam parecer um baiacu, o que o fez rir com sucesso. Vossa Alteza pode pensar assim, se desejar. Depois, eles foram à biblioteca para consultar materiais relacionados à marca de Asmodeus. Quando ele soube que Llewellyn havia suportado por 20 dias, durante seu primeiro surto, Ernell ficou chocado. Suportar por tanto tempo era extremamente perigoso, pois tanto quanto ele sabia, o ciclo da marca era de cerca de 10 a 15 dias, e alguém podia suportar por cerca de 10 dias, após seu surgimento. Além disso, é importante notar que a marca é antitética ao poder sagrado. A marca de Asmodeus, assim como o próprio Asmodeus, começará a resistir assim que sentir o poder do Espírito Santo, e o facto de a marca ter aparecido quando o Berserk recebeu a sua bênção, significa que até mesmo o contato indireto é perigoso. Felizmente, a marca só pode ser vista por seu portador. Apenas magos negros, alto clero e sacerdotes de escalão patrono podem vê-la, pois esta marca foi inscrita por um Deus. Somente um Deus pode removê-la. No entanto, o Espírito Santo não concedeu revelações há muitos anos, portanto não há ninguém agora que possa empunhar seu poder. Por enquanto, o melhor método é suprimir a marca, enquanto se busca simultaneamente uma forma de removê-la. Na verdade, o matrimônio não seria uma má opção. Embora Berserk a tivesse pedido em casamento recentemente, o relacionamento deles era um que jamais poderia ser. Ernell disse: parece que Vossa Alteza não tem intenção de fazê-lo. Poderia perguntar onde e quando Vossa Alteza foi amaldiçoada. A princesa Llewellyn respondeu-lhe: há cerca de um mês, durante um torneio de caça realizado no Palácio Real. Ernell disse: entendo. Irei e buscarei uma solução, e estarei me ausentando do palácio por algum tempo, mas voltarei se a marca reaparecer. Por favor, escreva-me a qualquer momento. Ernell mal havia se ausentado por um minuto, e Llewellyn já começava a sentir sua falta, pois até então, ninguém que partira jamais lhe prometera retornar. Embora
Ernel pudesse também traí-la e abandoná-la um dia. Por ora, ele havia dissipado as muitas preocupações que ela sempre guardara. Então, era assim que se sentia ao desabafar suas angústias, enquanto ela se perdia em pensamentos. Uma voz masculina familiar a chamou. Era o Duque Berserk. Ele estava extremamente irritado por tê-la deixado escapar por entre os dedos ontem, e por isso estava impaciente para ver Llewellyn desde o início da manhã. Ele a queria convidar para o desjejum, mas Llewellyn já havia desjejuado com o senhor patrono. Assim, logo pela manhã, ele foi consumido pelo ciúme. Vossa Alteza acabou de conhecer o patrono, como já se tornou tão próxima. Em resposta, Llewellyn exibiu um sorriso deslumbrante, destinado a enfurecê-lo, e respondeu com aparente sinceridade: sim, nós nos damos muito bem. Somos bastante compatíveis. Ao ouvir isso, Berserk estava prestes a explodir de raiva. É porque ele é jovem ou porque ele é belo? Llewellyn ficou completamente sem palavras. Isso é bastante indelicado de Vossa Graça dizer. Além disso, o que isso tem a ver com Vossa Graça? Se me encontro com o senhor patrono ou com o comandante dos cavaleiros? Acontece que Berserk ainda não havia desistido da ideia de desposá-la. Ao ouvir isso, Llewellyn zombou. Então Vossa Graça pode continuar a pensar assim. Mas havia algo que a princesa Llewellyn realmente a intrigava. Por que um duque tão poderoso e influente desejaria se casar com uma princesa abandonada? Acontece que Berserk simplesmente queria cumprir a antiga promessa deles. Mas aquela era uma promessa de casamento, feita como uma brincadeira quando eram crianças. Não apenas não havia documento formal, mas mesmo que houvesse, seria impossível entre eles. O relacionamento deles terminou no momento em que a família Berserk cometeu sua traição. Vossa Graça, aconselho-o a encontrar outra boa dama para desposar. Ou estaria Vossa Graça tramando algo sombrio, secretamente com alguém, para restaurar rapidamente a reputação de sua família? A família do Cal Berserk era um dos membros fundadores do Império Brissan, uma das 5 grandes casas nobres, a par com a família do Duque Brevon. Mas depois que a mãe de Llewellyn foi executada, a família Berserk, tendo outrora apoiado a antiga rainha, foi forçada a devolver metade de suas terras ao Estado e retornar aos seus domínios. Depois disso, a família Berserk caiu no esquecimento. 5 anos depois, Eumundit Berserk tornou-se o novo chefe de sua casa. Ele também havia conquistado o título de herói do reino e retornou ao centro do poder. Llewellyn adivinhou. Ele deve querer aproveitar esta oportunidade para lavar suas humilhações passadas. Talvez para provar sua lealdade ao reino, ele estava até mesmo recebendo ordens de Pamela. Llewellyn pensou em seu coração: ele está planejando me usar, sua amiga de infância, como um atalho para o sucesso. Seus pensamentos foram trazidos de volta à realidade pela voz repentina de Berserk. Não sei o que Vossa Alteza está pensando, mas não é o que imagina. Eu só quero cumprir a promessa que fizemos uma vez, aquela que fizemos juntos há muito tempo. Cada palavra que ele proferia transbordava sinceridade. A cena que se desenrolava diante dela deixou Llewellyn momentaneamente atordoada. Os dois se entreolharam, uma onda de silêncio passando entre eles. Vendo isso, Berserk coçou a cabeça e disse com autodepreciação: parece que Vossa Alteza realmente esqueceu, para extinguir completamente qualquer esperança que Berserk pudesse ter. Llewellyn, imitando sua versão infantil, de repente se inclinou para encontrar o olhar do homem e chamou: Eumundit Berserk. A ação repentina o assustou. Por um momento, uma imagem de Llewellyn criança surgiu em sua mente. Eumundit Berserk, temos uma promessa. Sabe, com esse pensamento, seu nariz formigou de emoção. Vossa Alteza se lembra, então se lembra. Lágrimas de excitação brotaram nos cantos de seus olhos. Um sorriso triste brincou nos lábios de Llewellyn. Eu odeio você, disse Llewellyn. Sua expressão, ficando mais fria do que Berserk jamais vira. Naquele momento ele sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado do espaço ao seu redor, sufocando-o a ponto de quase morrer. Llewellyn disse, sem coração: já que decidiu ficar na capital, vamos seguir caminhos separados de agora em diante.
um laço e uma promessa que já terminaram. Não continue tentando justificá-los infinitamente. Depois de dar 2 passos, ela parou novamente. Mesmo que houvesse alguma promessa entre nós, eu a esqueci ao longo desses 5 anos. Então peço que Vossa Senhoria, o Duque, a esqueça também. Ouvindo o som dos passos de Llewellyn se afastando, as emoções de Berserk finalmente explodiram. Ele cerrou os dentes e fez a pergunta que o atormentava. Então, Vossa Alteza está com aquele sujeito? A pergunta repentina fez Llewellyn congelar no lugar. Ela virou a cabeça, seu rosto, uma máscara de descrença. Como Berserk poderia saber disso? Exteriormente, no entanto, ela lutou para manter a calma. Não entendo do que está falando. Vossa Alteza não estava com o patrono ontem à noite. Estou errado, Llewellyn disse com raiva. Colocou um espião ao meu redor. O espião que Berserk havia colocado era apenas responsável por relatar as notícias do palácio a ele e não estava monitorando a princesa. Mas o espião havia mencionado não ter visto a princesa sair do quarto do patrono. Berserk insistiu. Então Vossa Alteza passou ou não a noite na cama dele. Isso absolutamente não poderia chegar aos ouvidos de Pamela. Então Llewellyn suprimiu seu medo e forçou um sorriso malicioso. Sua imaginação está correndo solta. Ele é um sacerdote. Um homem maduro jamais acreditaria cegamente nas palavras de uma mulher infiel. Não importava se Berserk acreditava nela ou não, mas Llewellyn, como se possuída, contou outra mentira após tomar chá com o Lord Petron. Desmaiei no caminho de volta. Ele apenas cuidou de mim por uma noite. Ao ouvir a palavra desmaiei, Berserk não conseguiu processar mais nada. Ele imediatamente se preocupou com a saúde dela. Vossa Alteza de fato parecia indisposta ontem, consultou um médico, sente-se melhor agora. Com as palavras dele, Llewellyn recuperou a vantagem. Por que eu deveria reportar meu estado físico a você? Pensando bem, o fato de Berserk saber onde ela havia ido e com quem se encontrara era aterrorizante. Eu lhe imploro, apenas desapareça da minha vista. Dito isso, ela se afastou sem olhar para trás. Berserk quis argumentar, mas as palavras não lhe saíram. Em qualquer relacionamento, aquele que ama mais é sempre o perdedor. Berserk ergueu os olhos, impotente, e disse suavemente: na verdade, vim dizer-lhe que Vossa Alteza deveria ir ao encontro equestre. Eu levarei Saik lá. No momento em que ouviu aquele nome, Llewellyn parou abruptamente. Em breve o dia do encontro equestre chegou. Todos os nobres de alta posição foram convidados a comparecer, por ter esperado muito tempo sem ver Saik. Llewellyn estava carrancuda. Em contraste com a preocupação do imperador pela saúde de sua irmã, sua madrasta Pamela ofereceu apenas sarcasmo frio. Parece que a princesa está bastante insatisfeita com os eventos reais. Ultimamente, sua expressão nunca é agradável quando a vejo. Diante da explicação de Llewellyn, ela nem sequer se dignou a ouvir. Ao saber que a irmã não estava indisposta, o imperador finalmente suspirou aliviado. A preocupação de seu irmão sempre fora o último resquício de calor de Llewellyn neste palácio gélido. Mas o belo sorriso de Llewellyn fez o imperador congelar. Llewellyn, por que me olha assim? Enquanto o imperador falava, seu rosto, inconscientemente, corou de um vermelho profundo. Ao ver isso, a raiva de Pamela ferveu instantaneamente. Ela rugiu o nome de Llewellyn. Os irmãos, que acabavam de se imergir num momento de alegria, pareciam completamente perplexos. A rainha viúva cerrou os punhos, tentando se acalmar. Após um longo momento, ela proferiu entre dentes: já que a princesa está aqui, por que não participa da competição equestre? Você mesma, o imperador estava prestes a dizer algo para impedir sua mãe, mas foi interrompido pelos resmungos de Pamela. Se a princesa, que nunca participa de eventos, fosse participar da competição equestre, eu, como sua mãe, ficaria muito satisfeita. Ao ouvir isso, a criada ao lado dela entendeu imediatamente. Ela acenou para outra criada. Uma conspiração, há muito premeditada, estava prestes a se desenrolar. Todas as criadas de Pamela caminharam diretamente para Llewellyn e pararam diante dela. De pé, eretas e imponentes, esperamos ansiosamente pela sua performance.
nós acompanharemos Vossa Alteza. A princesa. Esse ato fez Llewellyn erguer uma sobrancelha elegantemente. Simples filhas de servas, que status e posição têm vocês para desprezar uma princesa da nação? Ao falar, não é preciso pensar muito para saber de quem é a obra. Llewellyn zombou com desdém. Já que querem jogar, eu entrarei no jogo. No caminho, elas zombaram de Llewellyn por usar roupas velhas. As mangas parecem um pouco curtas, não é? Mas ao ouvir isso, Llewellyn apenas deu um sorriso malicioso. Não é verdade, porque as minhas damas de companhia não aprenderam os seus modos. Que tal coisa aconteceria? Agora era a vez da dama de companhia se divertir. Ora, será que Vossa Alteza está a insinuar que aqueles que a servem pessoalmente são meros criados? Assim que as palavras caíram, Llewellyn instantaneamente encenou um ato lastimável e inocente. É lamentável, mas essa é a verdade. Ninguém mais está disposto a ser minha dama de companhia. Ao ouvir isso, uma das damas disse com um olhar presunçoso: servir a princesa é uma grande honra para um nobre. Em todo caso, a princesa deve ter damas de companhia ao seu lado para exibir seu status real. Llewellyn aproveitou a oportunidade. Nesse caso, que tal Vossa Senhoria, Condessa, tornar-se minha dama de companhia? O convite repentino assustou a dama, que acenou as mãos em recusa, declarando apressadamente que era demasiado inadequada. Llewellyn continuou: a esposa do Conde Rocher foi outrora dama de companhia de minha mãe. Como poderia Vossa Senhoria ser inadequada? Ao vê-la tão perturbada, Llewellyn sentiu-se aliviada. Afinal, a família Rocher havia acumulado uma enorme fortuna através da indústria têxtil. Ela provavelmente preferiria morrer a tornar-se dama de companhia de uma princesa sem futuro, ou ver a sua companheira sem saber o que fazer. As outras duas damas de companhia secretamente tramaram para tirá-la da situação. Então não atrasaremos mais, Vossa Alteza. Esperamos que Vossa Alteza tenha um tempo maravilhoso. Vossa Alteza. Elas disseram isso e fugiram apressadamente. Llewellyn disse feliz: isso lhes ensinará, mas não é um fato indiscutível que ela nem sequer tem um cavalo domado. Enquanto pensava, ouviu alguém chamá-la. Era o comandante dos cavaleiros, Tristan, a quem ela não via há muito tempo. Ele estava muito diferente hoje de todas as outras vezes que se encontraram. Talvez fosse por causa de sua roupa de equitação. Seus músculos pareciam mais definidos que o normal. Seus abdominais bem definidos eram tão distrativos que ela podia praticamente sentir-se babando. Mas um lado da sua coxa parecia estranho. Será que foi costurado errado? Llewellyn estava a pensar nisso quando seu súbito chamado a interrompeu. Ainda a recuperar do choque, ela inexplicavelmente soltou: essa roupa realmente lhe cai bem. Tristan fez uma pausa por um momento. Depois de ouvir isso, Llewellyn tinha acidentalmente expressado seus verdadeiros pensamentos. Ela sempre fora fria com Tristan, e agora, de repente, dizer que as suas roupas lhe caíam bem, ela queria morrer de vergonha. Tendo sido elogiado, Tristan moveu o corpo. Mesmo, não sinto nenhuma diferença. Acontece que Tristan recebeu especialmente o título de baronete. Nesta ocasião, as damas nobres que sempre hesitaram não se contiveram mais, deixando de lado suas formalidades para convidar Tristan para cavalgar e pedir conselhos. Mas o coração de Tristan era apenas para a princesa. Ele rejeitou convites de outras mulheres, sem pensar duas vezes. Acredito que não há nada mais tolo do que esquecer o próprio dever em prol do prazer. Isso é especialmente verdade para aqueles que consideram a etiqueta diária tão vital quanto a própria vida. A dama de antes ficou sem palavras com a súbita e direta observação. Acontece que ele tinha testemunhado o comportamento desrespeitoso da dama de companhia para com a princesa anteriormente. Neste momento, Tristan não sentia nada. Além de desgosto por essas supostas damas nobres, de repente ele olhou na direção de Llewellyn. Vossa Alteza, se desejar cavalgar, possa acompanhá-la. Llewellyn, de repente sendo interpelada, ficou completamente perplexa. Ela agora lamentava profundamente ter dito aquilo. As roupas de Tristan lhe caíam bem. Durante todo esse tempo,
para evitar implicar Tristan. Ela havia se lembrado de não se envolver demais com ele, mas a situação atual não permitia uma recusa direta por causa do que acabara de acontecer. Muitos nobres já haviam se reunido ao redor. Ela olhou para Tristan completamente perdida, mas ele ainda mantinha uma expressão persistente. Assim que ela estava no limite de sua paciência, uma voz masculina familiar, de repente alcançou seus ouvidos. Era Berserk. Ele finalmente havia chegado. A expressão de Llewellyn escureceu. Aquele que a convidara só agora fazia sua tardia aparição. As damas nobres do outro lado estavam novamente enfatuadas por ele. Seu Lord Elmondite. Ele é tão nobre e bonito quanto os rumores dizem. Rivais no amor se encontram com excepcional ciúme. Berselha seu olhar de esguelha para Tristan e soltou uma torrente de palavras azedas. Brizan é realmente uma nação caridosa, não só não é exigente sobre quem emprega, mas agora está até concedendo títulos a plebeus. Essa atitude deixou Llewellyn sem palavras. Tristan não recuou. Vossa Alteza tem algum assunto com ele? Vossa Alteza e eu tínhamos um arranjo prévio, razão pela qual estou aqui agora. E por que você está procurando Vossa Alteza? Ninguém estava disposto a ceder. A situação estava tensa, então. Ambos os homens de repente viraram suas cabeças em uníssono para olhar para Llewellyn como se exigissem que ela fizesse uma escolha. Llewellyn suspirou ao ver. São todos durões. Este Duque Berserk, tão infantil hoje em dia, muito obrigada pelo seu gentil convite para ver o cavalo. Eu aceito. Naquele momento, Berserk ostentava o sorriso de um vencedor. Ele pegou a mão de Llewellyn, pronto para deixar aquele lugar de conflito, mas as próximas palavras de Llewellyn fizeram seu sorriso desaparecer, na hora. No entanto, não posso deixar que o Duque execute a tarefa árdua de domar um cavalo. Ou Eodres, então Lord Tristan, por favor, venha conosco também. E assim, isso levou à situação atual. Ela não ia deixar Berserk usar Saik como desculpa para fazer o que bem entendesse. Llewellyn disse a Tristan: ouvi dizer que o povo Zacarte consegue montar cavalos, assim que consegue andar. Ao ouvir isso, Tristan explodiu em gargalhadas. Esta foi a primeira vez que ela viu Tristan rir tão abertamente. Acontece que Tristan havia ouvido esse rumor inúmeras vezes, mas as pernas de um recém-nascido não têm força. Então, é claro, é impossível para eles montarem. Sua explicação deixou Llewellyn ligeiramente envergonhada, mas a conversa amigável entre os dois era um estorvo para Berserk. Então ele perguntou maliciosamente: bem, então, Tristan, com que idade você começou a escrever? Diante da pergunta rude do casamenteiro, Tristan imediatamente mudou sua expressão séria. Ele respondeu friamente: alguns anos depois de nascer. Sua atitude indiferente instantaneamente enfureceu Berserk. Esse pirralho realmente precisava de uma surra, mas Llewellyn acreditou nele, maravilhada com o quão incrível aquilo era. Ao ouvir o elogio da princesa, o belo rosto de Tristan purou ligeiramente de felicidade. Essa cena foi outro golpe para o já frustrado Lord Berserk. Você é de fato um cavaleiro leal. O súbito elogio deixou Tristan completamente perplexo. Então, por favor, assista a Vossa Alteza. Bem, o significado era claro: cumpra seus deveres e não ultrapasse seus limites. Mas Tristan apenas deu um sorriso malicioso. Quando esta rivalidade entre os dois teria um fim? Apanhada no meio, Llewellyn sentiu-se exausta. De repente, Llewellyn ouviu um som. Seria Saik animado. Llewellyn deixou os dois homens para trás e correu em direção à origem do som. Logo, debaixo de uma árvore, ela viu a figura que tanto ansiava. Com o coração cheio de alegria, ela chamou o nome do cavalo. Saik ergueu as orelhas, respondendo ao seu chamado. Llewellyn correu para a frente e o abraçou. Senti tanto a sua falta vendo isso. Tristan perguntou curiosamente: Vossa Alteza é muito apegada a cavalos. Llewellyn sorriu e respondeu: eu amo todos os animais. Uma cena tão amorosa quase derreteu os corações dos dois homens adultos. Berserk sugeriu: Vossa Alteza não monta há muito tempo. Por que não dar um passeio agora? Parece que Saik também deseja muito que Vossa Alteza o monte, mas, por ter passado tanto tempo, ela estava preocupada que não conseguiria montar. Bem, se ela não montasse.
Saik foi o primeiro a discordar. Berserk aproximou-se. Eu o seguro para você. Ela virou-se para ver que Berserk já estava atrás dela. Por causa da aparição de Saik, a geralmente discreta Llewellyn estava finalmente deixando a discrição de lado. Com um rápido e elegante levantar de perna, ela montou o cavalo de forma suave e firme. Uma vez montada, todas as suas preocupações anteriores desapareceram no ar. Percebeu-se que ela montava com frequência desde criança. A sensação familiar era como se tivesse montado no dia anterior, se fosse Saik. Ela tinha confiança absoluta de que o montaria bem. Saik fora um companheiro de brincadeiras para Berserk Llewellyn, na infância, um pequeno cavalo gentil, mas isso era apenas quando Llewellyn era cavaleira. Com outros ele era sempre temperamental. Até mesmo Berserk havia levado algumas boas sacudidas dele. Na verdade, isso é bom. Quando Saik crescer, eu o darei a você. Naquela época, a mãe de Llewellyn ainda estava viva, e tudo era tão feliz, mas agora tudo havia se tornado tão cruel. Aqueles tempos felizes jamais poderiam ser trazidos de volta. Llewellyn puxou as rédeas e galopou em direção ao centro da arena, não diminuindo a velocidade mesmo com pessoas à frente. Este ato fez o coração de Tristan bater de medo, mas Berserk apenas observou calmamente. Tristan havia assumido seu posto aqui há apenas 5 anos, então ele não estava muito ciente. Mas todos os outros se lembravam claramente que, geralmente, nesta situação, a princesa era o centro das atenções de todos. Como esperado, todos os olhos foram atraídos para Llewellyn, até mesmo sua madrasta Pamela não foi exceção, porque Llewellyn estava exibindo habilidades equestres extraordinárias e difíceis. Após um belo salto sobre um obstáculo, ela aterrissou firmemente. Os nobres presentes estavam tão chocados que seus queixos caíram. Sinto como se estivesse vendo a princesa de 5 anos atrás, embora ela seja uma princesa abandonada agora. Se não fosse por aquele incidente, ela teria sido a que estaria na posição mais elevada. O olhar de Berserk seguia Llewellyn continuamente. Embora ela não tivesse sorrido para ele nenhuma vez desde então, talvez esta fosse sua melhor escolha. De repente, o som dissonante de vidro se estilhaçando ecoou. Observando sua enteada que roubava a cena, Pamela já não conseguia mais ficar parada. Ela tremia de raiva por Llewellyn. Um rugido súbito ecoou pelo céu. Tudo porque Llewellyn havia arruinado seu plano perfeito. A protagonista deste encontro equestre deveria ser a filha do Conde Pulai. Ela pretendia que a jovem se destacasse, atraindo assim o rígido conde para sua facção. Afinal, antes que o Duque Brevon retornasse, ela precisava rapidamente cultivar sua própria base de poder. Mas agora, tudo havia sido arruinado por uma princesa descartada. Vejam, Vossa Alteza, manejando com perícia aquele grande corcel, ela realmente exibe a graça de uma nobre. Sim, mesmo que abandonada, ela ainda é uma princesa. Essas palavras de louvor fizeram Pamela ranger os dentes. Nesse instante, uma gargalhada estridente chegou aos seus ouvidos. Era seu filho inútil e tolo. Seu olhar pervertido fez seu coração afundar. Ela jamais permitiria que algo acontecesse que trouxesse vergonha à família real. Custe o que custar, ela tinha que pensar numa maneira, mas ela ainda não podia eliminar Llewellyn. Afinal, ela era a única realeza restante no Império Brissan. Se ela fosse eliminada, mais de 1 ou 2 pessoas tentariam derrubar o país. E mais, o Duque Berserk havia se adiantado para protegê-la. Elmondit Berserk. Talvez fosse melhor expulsar aquele homem, mas a casa do Duque Berserk era a única família que poderia rivalizar com a casa do Duque Brevon neste momento. Ela absolutamente não podia agir precipitadamente nesse caso. Ela ainda tinha que diminuir o prestígio de Llewellyn. Isso mesmo, alguém que não conhece seu lugar precisa de uma lição. Suas emoções transparecendo em seu rosto, ela não pôde evitar revelar um sorriso perverso, mas o grito súbito de seu filho assustou a mãe. Por favor, não machuque Llewellyn. Há tanto tempo não vejo minha irmã assim. Quero observá-la mais. A pálpebra de Pamela tremeu de raiva. Essa miserável, essa garota era na verdade mais importante no coração de seu filho do que a própria mãe. Pamela secretamente tomou uma decisão, custe o que custar.
Preciso encontrar uma forma de lidar com essa garota. Desde a infância, Llewellyn tinha um sonho, tornar-se a rainha deste país. No entanto, esse não era seu único sonho. Elmondit Berserk. Você tem que ficar comigo. Você não pode me deixar. Devemos estar sempre juntos. Berserk, que a adorava tanto quanto estava exultante naquele momento, ele concordou sem um momento de hesitação. Então é uma promessa desta vez. Berserk decidiu ajudar Llewellyn a reaver tudo que lhe pertencia. Assim, ele aceitou o convite do Marquês Gutlinger e teve uma conversa secreta. A casa do Marquês Gutlinger era uma das 5 grandes famílias nobres e o próprio Marquês era um ministro, possuindo tanto um julgamento preciso quanto uma perspicácia rigorosa. Dizia-se que as escolhas da família Gutlinger eram sempre corretas. Assim, o Marquês era conhecido como o pilar espiritual da nobreza. Está fazendo tudo isso para derrubar o rei e a rainha-mãe e apoiar a princesa. Tais palavras radicais eram incomuns no estilo cauteloso e civilizado do Marquês. A rainha-mãe não é tola. Ela já deve ter pressentido. Na verdade, Berserk não se importava com o que acontecesse à rainha-mãe, contanto que o Duque Brevon fosse eliminado, tudo mais se encaixaria. Não é necessariamente bom para um jovem ser tão impetuoso. É sempre mais seguro ser discreto em todos os assuntos. Então a princesa tem essa intenção. Acaso suas asas já não foram quebradas? Mas Berserk respondeu seriamente que não. Contudo, o astuto e idoso Marquês Gutlinger soltou uma risada de escárnio. Nos últimos anos, a princesa tem se mostrado extremamente avessa a qualquer preocupação a fim de sobreviver. Ela age deliberadamente dessa forma, para parecer inofensiva. Pamela, é uma coisa, mas se o Duque Brevon suprimir a rebelião com sucesso e retornar, a princesa poderá não sair ilesa. O fato de a princesa ter estado segura até agora pode ser considerado um milagre. Como Berserk poderia ignorar o que está em jogo? O Marquês perguntou, cético. A princesa ainda não tem essa intenção, então o que pretendeis fazer? Mas Berserk disse-lhe para não se preocupar, que ele logo a faria ter tal intenção. Parece que pretendeis ser um construtor de rainhas. Uma vez que haviam chegado tão longe, Berserk não planejava esconder nada. Ele precisava do apoio da casa Gutlinger nesta jornada. Mas Marquês sugeriu que procurasse a antiga amiga da princesa, a Condessa Sandbrand. Aquela dama foi quem, eventualmente, derrotou o irmão mais novo, para se tornar a chefe da família do conde. Na verdade, essa não seria uma tarefa difícil para Berserk, pois ele também conhecia bem a dama. Mas o Marquês Gutlinger subitamente balançou a cabeça. Essa reunião o havia desapontado profundamente. Acontece que o Marquês havia convidado Berserk para confirmar as intenções da princesa, mas, inesperadamente, tudo aquilo era obra de Berserk. Contudo, Berserk apenas esboçou um sorriso astuto. Vós já tendes uma ideia aproximada de como o plano será traçado. Então por que dizeis isso? Não fostes vós quem me vazou a informação. Marquês, ao ouvir isso, o Marquês Gutlinger finalmente revelou um sorriso significativo. Ele pensara que Berserk era apenas um bruto, que só sabia empunhar uma espada, mas, afinal, também era um estrategista. Então, sobre o assunto da casa do Conde Maud, quando pretendeis agir, é apenas uma questão de tempo. Ele roubou algo que não lhe pertencia. Como eu poderia não reavê-lo? O Marquês continuou a indagar. A princesa deve nutrir um grande ressentimento para convosco. Embora seja desagradável de se dizer, aos olhos da princesa, a família Berserk são os inimigos que traíram a mãe dela. O Marquês estava muito curioso sobre por que o Duque não desistia. Ainda assim, Berserk ponderou por um momento a cena da princesa fazendo uma promessa com ele. Quando criança surgiu em sua mente, ele silenciou com um pensamento. No segundo seguinte, Berserk levantou-se abruptamente. Eu me retiro. Partis antes de terdes obtido algo de mim? Se continuarmos a conversar assim, receio que apenas minhas informações vos serão reveladas. O Marquês tentou detê-lo. Então, permiti-me fazer-vos uma última pergunta. Quando a antiga rainha foi executada,
Por que não houve reação de seu país de origem? A executada era a nobre princesa de Tessália. Não teria sido estranho que uma guerra eclodisse por isso? Berserk respondeu, não é óbvio. Porque Tessália, ao contrário do Império Brisante, é apenas um pequeno e fraco país. O homem que havia prometido a Llewellyn que retornaria não havia enviado sequer uma palavra por mais de meio mês, nem mesmo uma única carta havia chegado. Seria possível que, após dizer que a ajudaria, ele simplesmente tivesse esquecido o assunto. Além disso, talvez porque a última cavalgada fora emocionante demais. Llewellyn estava sentindo que sua vida recente era demasiado monótona. Os humanos são criaturas de desejo, e esse ditado era de fato verdadeiro. Seu corpo não estava ardendo com a marca. Ela realmente deveria ter sido grata, mas agora se via constantemente desejando fazer outras coisas. Cavalgar parecia um regresso ao passado, mas o menor de seus movimentos atrairia a atenção de muitas pessoas vigilantes. Ser o centro das atenções na pista de equitação da última vez foi algo muito perigoso. Enquanto ela pensava, um grito súbito a trouxe de volta à realidade. Llewellyn correu para ver. A um único olhar, sua mente ficou em branco e ela paralisou no local, porque seu irmão, o imperador, estava parado bem em frente aos seus aposentos, segurando as rédeas de um cavalo. Acontece que Bastian tinha visto quão feliz sua irmã estava cavalgando no outro dia, então decidiu dar um presente à irmã. Bastian disse, mandei limpar os antigos campos de equitação que você costumava usar. Estão prontos. Você pode ir lá e cavalgar à vontade. Ao ouvir isso, Llewellyn ficou momentaneamente emudecida de alegria. Bastian sentiu-se apologético. Eu sinto muito. Isso é tudo que posso fazer por você. Llewellyn pegou as rédeas que o irmão lhe entregou. Na verdade, ela já estava muito feliz apenas com isso. Embora este cavalo não estivesse doente, ela gostou muito. Esta cena afetuosa aqueceu o coração de seu irmão. O coração do irmão. Ele não pôde deixar de se lembrar do passado. Acontece que Llewellyn o havia ensinado a cavalgar quando eram crianças. Era uma tarde ensolarada. Bastian olhava ao redor, como se procurasse por algo. Ele estava procurando por Llewellyn, então ele foi para a estufa que a rainha havia construído para a irmã. Não encontrando Llewellyn, Bastian ficou desanimado. Ele de repente se lembrou de que ela poderia estar nos estábulos. Com efeito, ele ouviu o som de cascos à distância. No momento em que ele abriu a porta, toda a sua melancolia anterior foi varrida. Ele viu uma pequena Llewellyn galopando na pista, sua aparência confiante, tão cativante que nem mesmo Bastian conseguia desviar o olhar. Comparado a ele, que caía toda vez que subia em um cavalo, Llewellyn cavalgava bem e rápido. Bastian pensou, desanimado, ambos temos sangue real, então por que sou tão desajeitado? Será porque sou um filho ilegítimo? É realmente de partir o coração. O que você faz aqui? A pergunta súbita o assustou. Ele viu Llewellyn cavalgando lentamente em sua direção. Mesmo suada, ela parecia brilhar. Bastian, pego espiando, gaguejou e não conseguiu formar uma frase completa. Suas pernas estavam tão fracas que ele precisou segurar o corrimão para se manter de pé. E então ele sussurrou, eu só queria vir vê-la. Com essas palavras, tanto Llewellyn quanto Saik ficaram completamente intrigados. Ao ver isso, Bastian ficou ainda mais incoerente. Llewellyn perguntou-lhe, você quer cavalgar? Embora ele continuasse recusando, acabou cedendo ao pedido da irmã.